Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um Jumpcast, eu, Biel, Sandra e Massaroni, e já vou falar para vocês, pedir, né, solicitar, implorar que vocês se inscrevam no nosso canal. Estamos com quase 800 inscritos, Lucas? Quase 800 inscritos. Daqui a pouquinho estamos com a mesma quantidade de votos que o nosso convidado fez, o vereador Silvano. Fez quantos votos, Silvano? Já se apresenta aí para nós. Olá, boa tarde, Biel. Boa tarde, aqui o nosso amigo Sandrei, né? Ele anotou. Sandrei, anotei, tem que anotar que é muito nome. Nome difícil demais. Sandrei. Então, quero agradecer aqui o espaço, tá? Vocês terem nos convidado aí para estar conversando com a população, tá? Então, nós fizemos 956 votos, né? Então, o mais bem votado no União Brasil na época, agora é União Progressista. Ah, mudou o nome, né? Mudou, teve uma junção dos dois partidos lá, né? E virou União Progressista agora. Entendi. É isso aí, 956 votos. Então fala um pouquinho, se apresenta aí para o pessoal que ainda não conhece o vereador Silvano Pessoa. Pois é, a história do vereador Silvano, né, aqui em Vilhena é uma história bem interessante, né? Eu sou policial penal de carreira, né? Trabalho na área no sistema prisional dentro do nosso estado de Rondônia. E comecei um projeto lá em 2019, junto com meus outros colegas policiais penais, né? O projeto Semear e Ressocializar, que veio aí de Vilhena, veio fazendo um diferencial, né, no sistema prisional, trazendo os apenados aí para trabalhar, né, na nossa cidade de Vilhena aí, e algo que foi notório, né, tanto com a população, também com o judiciário, o Ministério Público, né, tivemos até elogio do desembargador de Porto Velho falando desse projeto, e através desse trabalho a gente viu que precisava de tudo da política, tudo nesse projeto precisa da política. E nessa situação eu me via meio cercado, não conseguia muito avançar em muitas coisas. E aí me coloquei o meu nome para ser apreciado pelo município de Vilhena, né? E graças a Deus, a primeira vez que eu saí candidato na minha vida a alguma coisa, fui eleito. Você falou aí desse projeto. Tem uma dúvida aqui que às vezes até alguns amigos perguntaram uma vez, eu respondi o que eu sabia, né? O que interfere na pena desses apenados que estão fazendo esse serviço na rua e se eles recebem por isso? Biel, interfere muito, interfere em todas as partes que a gente imagina dentro da sociedade, né? Desde o serviço deles feito, né? Até no comportamento e na percepção de uma pessoa, né? Dela sair do mundo do crime para voltar para o convívio social, né? Que, na verdade, o intuito da pena é esse, né? A pessoa entrar ruim que ele está aqui, quer dizer que ele não está atendendo aquilo que a sociedade pede, aí ele vai para o sistema prisional faz esse trabalho e insere de novo, novamente, um apenado no convívio social melhor do que entrou, né? Então, a gente só consegue isso aí com o quê? Com o trabalho, né? Com os familiares e a questão da igreja. A igreja é uma área muito atuante também dentro do sistema prisional, né? A igreja que faz um trabalho excepcional. Então, esses pilares são extremamente importantes dentro do sistema prisional para que a pessoa possa, né, fazer uma autoavaliação novamente e a gente poder avaliar ele no tempo para poder novamente inserir. A questão do salário que eles recebem. O sistema prisional é da seguinte forma. Uma pessoa, quando ele entra lá dentro, a maioria deles tem família aqui fora, né? Tem o auxílio reclusão, né? Que a família recebe aqui fora, né? Quando ele volta a trabalhar lá, nós ajudamos eles com um valor para que ele possa ajudar a família deles aqui fora, né? Desde que ele atende a todos os pré-requisitos, tá? E isso também, a cada 3 dias trabalhado que ele trabalha na rua ou em qualquer lugar, ele reduz um dia na sua pena. Então, a cada 30 dias trabalhado, ele reduz 10 dias na sua pena. Né? Se ele trabalhar 3 anos, ele reduz 1 ano na sua pena. E quais são esses pré-requisitos para estar dentro do projeto aí? Pré-requisito, primeiro, é ter comportamento, né? O comportamento do apenado, nós temos algumas avaliações do comportamento dele, acompanha ele no dia a dia, ele não tem um problema lá dentro, nem briga, nem fazendo uso de entorpecente, nem também participando de facções. Aí ele já passa pela primeira fase. A primeira fase ele passa pelos colegas ali da carceragem, é uma primeira avaliação, né? É colocado o nome deles no quadro, e aí todos os colegas avalia ele ali. Se ele não tiver algo que desabona essa conduta dele num período de 6 meses, ele é passado pela essa primeira classificação. Depois, a segunda classificação, ele passa pelos comissariados. Os comissariados, né, vão lá e assinam. Comissariados são as pessoas responsáveis pelo presídio no dia ou no horário que o diretor não se encontra lá.
Aí ele passa por essa classificação e já é uma classificação mais técnica, tá? Depois disso, vendo que ele não teve nenhum problema, ele vai para a direção. A direção vai enviar o cálculo de pena, o tempo que ele tem de pena, né, nesse tempo todinho, e remete esse processo para o judiciário, que é o Ministério Público e o juiz. Aí é feita uma avaliação lá também, o Ministério Público, se não tiver nada contra, o judiciário nada contra, aí volta para o sistema prisional para aí sim ser inserido no projeto. Eu acho bem interessante essa questão do projeto, até porque tem todos esses critérios, né, que tem que atender, então não é qualquer um que vai participar, né, igual você falou, às vezes o cara participa de uma facção, aí tá lá ali na rua trabalhando, né, então daria até problema para trabalho para os policial penal que acompanham eles ali, né, e eu acho interessante também porque eles estão ali realmente para ser ressocializados, né, então numa dessa eles aprendem a fazer uma jardinagem, né, capinar, então quem que realmente quiser depois que ele foi inserido na sociedade novamente, ele pode seguir isso aí até como uma profissão, se ele quiser, né? E eu falo assim, o mente vazia é a oficina do diabo, né? Isso aí já tá falado e é algo que vem sendo falado há muito tempo, e isso realmente é verdade. O apenado, eu posso dizer para você, além dele passar por esse processo todinho, essa classificação, né, que é uma das mais difíceis, a classificação, depois dessa situação, a gente acompanha o trabalho dele aqui. A gente não. Aí, igual você falou assim, a pessoa, qual o crime que ela cometeu? Nós não olhamos por esse olhar do crime que ele cometeu. Nós olhamos da seguinte forma: pelo tempo que ele se encontra no sistema prisional e por aquilo que ele está oferecendo para nós, que ele quer ser ressocializado. Primeiro, parte de dentro da pessoa, do próprio apenado, essa vontade, né? Sim. E você falando uma parte muito importante aí, hoje eu posso enumerar para você um reeducando, a gente fala reeducando, apenado, ressocializando, ele pode sair de lá hoje com 14 profissão. Nós temos uma mecânica lá no pátio do presídio, né, que ela é uma mecânica desde moto, veículo leves, até máquina pesada. Todo tipo de mecânica que você imaginar, nós fazemos lá. Assim, nós temos alguns cursos com o Senac, né, com o Senai, né, e algumas instituições que queiram promover esses cursos, nós temos esse espaço e eles fazem lá. Nós fazemos funilaria, parte elétrica. Depois, aqui na rua, nós conseguimos, com os apenados, colocar isso para trabalhar, para mexer com questão de carpintaria, pedreiro, parte elétrica, hidráulica, jardinagem. Lá do lado do presídio nós temos uma horta hoje que produz 20 mil pés de alface, né? E tinha uma plantação agora há até pouco tempo de quase 100 mil pés de abacaxi. Ele aprende horticultor, fruticultor, e isso ele passa a entender, né, que o trabalho é o que mais vai dar a ele sobreviver nesse mundo aqui. Realmente, né, é algo que não tem como mudar, né? O ser humano, eu digo assim, a Bíblia diz assim, o trabalho edifica o homem, e edificar o homem é isso aí, é trazer o cara, colocar as profissões certas nele, e ele poder trabalhar, aprender que aquilo ali, ele só vai viver do suor dele, não tem outra forma. Só não pode ter de chaveiro, senão eles vão abrir as portas e vai embora. Rapaz, eu falo pra você, eu acho que depois do projeto, que eles passam pelo projeto, pode dar a chave para eles, porque eles começam a entender a realidade da situação, entendeu? Muitas vezes as pessoas falam assim, pô, vocês dão mecânica pro cara, o cara vai montar e desmanchar o carro e coisa e tal. Gente, nós falamos assim, se tá dentro do ser humano o erro, se o ser humano tá internalizado o erro nele, ele pode estar no Supremo, ele pode estar no Judiciário, ele pode estar em qualquer lugar, que não importa o salário que ele vai ganhar. O que importa é ele querer levar vantagem. Tem pessoas que têm esse tipo de desvio de conduta, né, que não importa onde ele queira. Eu até falo assim, eu mesmo como policial penal, se eu quisesse ter entrado no mundo do crime ou achado meios para sobreviver ou crescer, as oportunidades são muitas. Verdade. E assim, é aquilo também, né? Vocês estão dando a oportunidade. Cabe a eles também seguir ou não, né? Então, depois disso, é eles que vão, né, escolher se eles voltam pro presídio, se são mortos, né, ou não, ou se levam uma vida minimamente digna, pelo menos, né? Volte a trabalhar, a ser reinserido na sociedade, enfim. Eu acho que o trabalho está sendo feito, né? Agora vamos voltar um pouco aqui para sua vida pessoal. Você nasceu aonde? Eu nasci em Jauru, Mato Grosso. Jauru, Mato Grosso. Como foi sua infância lá? Olha, lá não cheguei nem a conhecer, até hoje não conheço a minha cidade de Jauru, Mato Grosso. Eu vim para a cidade de Cerejeira, né? Em 83, eu vim com 5 anos de idade, né? Para Cerejeira.
e vivi até praticamente até o ano de 2000 em Cerejeira, né? Então, minha infância foi, né, dentro de Cerejeira, aí, dentro daquelas dificuldades que teve aí no começo do estado de Rondônia. E aí veio com seus pais pra cá? Sim, meus pais... Vieram fazer o quê? Isso. Na verdade, Biel, naquela época tinha aquela falsa ideologia que, né, que o pessoal vinha para cá para pegar terra, Uma ilusão, né? aquela ilusão, né? E meus pais pegaram terra naquela época com muita dificuldade, não tinha praticamente nem uma foice para cortar um galho, né? Então, praticamente nós se criamos nesse meio aí, sofrendo ali na cidade de Cerejeira, né, até o ano de 2000, trabalhando na roça, trabalhando de servente, ajudando as pessoas, de tudo que você imaginar ali, a gente em Cerejeira, a gente trabalhou ali. A gente fez uma pesquisa aqui, claro, né, sobre a sua vida aqui, processo aqui criminal e tudo mais. Mas assim, aí vimos aqui que você trabalhou como agricultor e lavando carros também. Como é que foram esses momentos na sua vida? Então, eu trabalhei na parte da agricultura, igual eu falei para vocês, em todas as áreas lá em Cerejeira, né, ali próximo de Corumbiara. Trabalhei também como lavador de carro no Alto Posto Dois Irmãos, lá em Cerejeira, um serviço, né, a gente pobre não escolhe o serviço, né, é a oportunidade, né. Trabalhei como marceneiro, trabalhei de agente comunitário de saúde lá em Cerejeira, né, e também trabalhei na área de vigilância. Depois que eu consegui sair de Cerejeira, foi a época que eu consegui trabalhar na área de vigilância. E depois virei servidor público. Passou no concurso e não trabalhou mais? Rapaz, eu vou falar pra você, eu acho que eu tô trabalhando mais ainda, eu acho que eu vou voltar naquela época, o esforço é grande, hein? E teve algum momento na sua vida, assim, que você falou, não, eu preciso fazer um concurso público para virar a chave aqui da minha vida? Como é que foi essa parte de falar, não, vou estudar para um concurso? Como é que foi isso? E se era isso mesmo que você queria fazer? Não, eu vou ser policial penal? Ou como é que era isso? Porque tem gente que tem o sonho, né? Meu sonho é ser polícia, meu sonho é ser caminhoneiro, meu sonho é... sei lá, tem vários sonhos, né? Tem gente que segue alguma profissão que a pessoa fala assim, caramba, a pessoa escolheu isso aqui, aí você vai ver lá, não, mas eu sempre quis ser isso aqui. Eu falo bem a verdade pra você assim, eu nunca escolhi profissão, né? Igual falando pra você aqui, a gente é a oportunidade, né? Tem de trabalhar e... Só que eu trabalhei uma época aqui em Vilhena, quando eu cheguei em Vilhena, eu trabalhei de vigilante, daí a empresa abriu falência, né? Que trabalhava no Cedetran, perdeu os postos de serviço, e aí eu consegui uma vaga de CDS, que é cargo comissionado lá no presídio do Menor, né? Trabalhei um bom tempo lá na Casa da Cidadania. E aí eu vendo os colegas ali, né, que fizeram o concurso, e eles tinham algumas regalias melhor do que a gente, né? Nós, que era CDS, tinha que trabalhar, não tinha para onde correr, né? E ainda no final tinha aquele ditado assim, você é cargo de confiança, pode ser demitido qualquer hora, sem precisar saber nada. E aí a gente sempre apanhando na situação, eu falei, rapaz, eu acho que o caminho é esse, né? Dar uma estudada aqui e ver se eu consigo fazer uma coisa, né? Mas não era o meu sonho, não, jamais era meu sonho ser policial ou trabalhar no sistema prisional. Quando eu morava em Cerejeira, quando eu via o sistema prisional, eu via algum cara falar que era preso, eu tinha o maior medo do mundo, eu corria, velho. Eu via um cara com tatuagem, eu era apavorado no mundo, entendeu? Então eu não tinha esse sonho. Verde, né? Hoje não, hoje, graças a Deus, eu entrei no sistema prisional, era uma coisa, uma realidade, né? E hoje consegui também me inserir dentro do sistema prisional, assim, e fazer o sistema prisional realmente funcionar, né? Porque eu via muito quando eu era adolescente, na minha vida aí, no tempo de vida aí, eu via a população falar, e eu falava também, poxa, o preso come, bebe, por que esses caras não trabalham, né? Por que esses caras não pagam a comida que eles têm, sendo que a gente gasta milhões com eles? E aí é onde eu iniciei esse projeto. Mas falar aqui pra você que era um sonho virar policial penal, eu tava muito longe da realidade. Na verdade, eu tinha medo de ser prisional. Legal. E nessa sua trajetória, igual você falou de policial penal, que começou a pensar nesse tipo de coisa. Por que eles não trabalham? E aí você que teve essa ideia do semear e ressocializar, ou você viu em algum lugar, viu que funcionava e como que foi implementar isso na cidade? Porque é um rito meio burocrático, né? Olha, eu falo pra você, é diferente você aqui fora, né, tem uma ótica, uma visão, e lá dentro, com a estrutura, com o judiciário, né, todas as leis,
todas as normas que você tem que seguir, é complicado, né? Você está até falando aqui agora há pouco atrás ali, a questão da burocracia, né, do serviço público. Ele praticamente foi feito para não funcionar, né? A gente acredita assim, e quando funciona tem um monte de gente barrando. Mas o que aconteceu lá no sistema prisional? Nunca tive essa ideia, jamais eu pensei, eu vou entrar no sistema prisional, vou fazer virar o projeto e trabalhar com presos na rua. Não, um dia eu tô naquele sistema prisional lá, eu trabalhava no presídio Cone-Sul, né, um apenado, chegou até mim, e todo dia aquele presídio tinha uma bagunça, era rebelião, era motim, e nós entrava e nós fazia extração desses presos, colocava, fazia revista. Aí o preso um dia falou para mim assim, Silvano, o que você acha desse sistema prisional? Você acha que ele melhora algum de nós? Você acha que vocês todo dia que vêm nesse sistema prisional aqui, entrar, tirar nós para fora, você acha que isso para nós é algo que nos prejudica, que nós vamos melhorar através disso aí? Porque aqui no presídio, aqui no sistema prisional, nós olhando aqui, não tem uma pessoa trabalhando lá fora, não tem um preso trabalhando lá fora. E como é que vocês querem que nós ressocializa? E aí eu tava tão estressado, porque o sistema prisional estressa nós num nível que eu falo pra você que ele falta pouco, o que não fica doido morre antes, entendeu? E aí eu falei assim, rapaz, esse cara tem razão. Só que é o seguinte, eu vou fazer um desafio pra ele. Né? Isso não tinha nada a ver com o projeto. Sim. E lá no entorno do presídio era tudo sujo, as fossas ninguém conseguia limpar, era cheio de tranqueira, a grama, a limpeza do presídio, ninguém conseguia andar nem na beira do presídio. Porque, lá dentro mesmo? Ali próximo, encostado na cerca. Aí eu falei o seguinte, eu vou pegar esse preso pela perna. E ele tá botando pra cima de mim e eu vou dar uma nele. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Chamou truque, você gritou eu sei que a intenção de vocês, se eu colocar vocês lá fora, se eu colocar 5 de vocês, foge 6, porque até eu vou fugir também. Porque se vocês fugirem, eu não tenho pra onde correr. Eu vou ter que tá de frente com o judiciário. E o judiciário vai acabar me prendendo de qualquer jeito. Né? Só que é o seguinte, eu vou fazer um desafio com vocês. Eu vou provar que vocês... A população fala que vocês é o lixo da sociedade. Por isso que vocês estão nesse fundo aqui, nesse lugar aqui. E eu vou colocar 5 de vocês lá fora para trabalhar e vocês vão fugir. E aí, depois, quando vocês voltar, vocês não têm direito nenhum de me pedir nada, de me cobrar nada. Eu quero provar algo que vocês querem, a oportunidade de vocês, porque vocês não têm mentalidade para ser um cidadão de bem, não têm mentalidade para viver bem, vocês não têm mentalidade para cuidar de vocês e nem da família de vocês. Aí o preso falou, não, eu topo. E eu falei, vou botar umas enxadas e umas foices na mão desse cara aqui, eu vou arrancar o calo da mão dele, eu quero ver se ele vai voltar mesmo. Rapaz, e foi indo assim, eu consegui tirar na primeira leva com o diretor de seu 3 apenados, daqui a pouco com 40 dias, 50 dias eu já estava com 6 apenados, com um ano eu já estava com 30 apenados em torno do presídio e não tinha sequer mais nenhuma formiga para você catar na beira do presídio, tão limpo que estava. Aí, mais uma vez, eles me desafiou. Silvano, aqui a gente não tem mais nada para fazer. Mas as escolas, as ruas, a cidade lá fora precisa de nós. Só que a gente sabemos que o judiciário e a população não vai aceitar nós lá. E eu sou meio... Eu falo assim, a gente fala assim, eu não gosto de desafio. Desafio, eu gosto de ir para cima, entendeu? E eu falei, eu vou buscar com o judiciário e a prefeitura esse trabalho lá fora. Nem que a gente vá lá fazer voluntário, mas eu vou fazer. E aí é onde surgiu esse projeto. Eu comecei de pouquinho, mas jamais teve na minha intenção, a mentalidade de colocar um projeto dessa forma e dizer assim, não, esse aqui vai dar certo, esse é o modelo. Né? Com o dia a dia, com o tempo, a gente foi trabalhando e foi vendo que deu certo. Eu me sinto um apenado, né? Eu saio, trabalho, volto, minha mulher me tranca em casa. Então você está no semi-aberto. É semi-aberto. Semi-aberto. Tem os regimes aí, né? Então, nós que tem essa situação, vivemos dessa forma, né? Então, o casado, ele tem no semi-aberto. Né? Trabalha e volta a dormir em casa para tranca. E teve alguma história de transformação que você viu dentro desse projeto aí? Alguém que saiu, depois te encontrou, você viu o cara trabalhando e falando que não queria mais voltar pro presídio? Eu posso até relacionar uns nomes aqui da empresa, porque até esse dia, né, teve uma reportagem sobre eles aí, né? Igual eu falei para você, que nós tivemos a questão de moção de aplauso, reconhecimento através do judiciário, reconhecimento através da sociedade, né? Em vários âmbitos a gente tivemos esse reconhecimento. Mas eu posso falar para você aqui do Lucas Breta, que tem um salão de cabelo ali em frente ao shopping, né? Ele tem hoje praticamente 3 salão ou 4 salão. Tem o Ítalo que trabalha com ele lá também. Lucas Breta.
Ele era penado. Ele é apenado. Ah, é? Que Ele é legal. apenado. E hoje é um dos exemplos do nosso município, né? Temos outros aí. E eu falo para você que nessa passagem comigo passou praticamente uns 250 a 300 apenados. Eu acredito que hoje eu posso contar, que hoje a gente vai enumerar assim, com o tempo, né? Uns 80 apenados hoje que realmente saiu do centro prisional, né? E tá trabalhando, tá vivendo, tá realmente, né, edificando a própria vida dele, a família, né? Então, hoje nós temos uma porcentagem muito grande do projeto do CMA Ressalizar, que antigamente, eu falava assim, antigamente, antes do presídio nós tivemos esse projeto, nós soltávamos um preso, quando dava de tarde ele trazia mais 3 consigo, então nós tinha 4. Nossa. Tá? Hoje não, hoje nós temos um preso que passa pelo projeto, né? Hoje nós temos uma taxa de ressocialização em torno de 60% a 70%. Será que eles pensam assim, eu não vou voltar não, vou botar pra trabalhar lá. Eu acho que não chega nesse ponto, né? Não vão voltar a trabalhar, não. Eu acho que aprenderam alguma profissão, a própria sociedade, as próprias empresas aqui, né, absorve eles, né? Porque a mão de obra aqui no nosso município, né, tá em falta em várias áreas aí, né? Então, quando eles acham que eles chegam aqui, topam essa oportunidade, e aí eles saem com esse esforço, porque eu falo pra você, o cara que passar por esse projeto lá, eu falo pra você que passou pelos vales, tá? O cara tem vontade de Tem que não ter voltar, vontade, né? porque eu falo pra você, ou ele se arrebenta dentro das facções, ou ele passa por esse projeto e aprende, e aqui fora ele aprende a crescer, a dominar onde tem que trabalhar. E se ele voltar, nós estamos de braços abertos lá para eles lá. Nós não temos essa paixão, não. Nós ficamos até felizes muitas vezes, né? Quando o cara é bom de trabalho, que ele passa aqui, se um dia um vacilo aqui, eu falei, não, rapaz, não fica tranquilo. Pode continuar dando esses vacilos seus. Entendeu? Volta para cá que nós estamos de braços abertos esperando você. A sociedade precisa do seu trabalho. Né? Já que o cara não se comporta fora, né? Se comporta lá dentro. Você falou dessa questão de facção. Como funciona hoje lá no presídio nosso Cone Sul aqui? Essa separação de facção, como que é isso hoje? E eu falo pra você, facção não, assim, vamos generalizá-la, mas tá no Brasil tudo, né? Tá um domínio, né? Até agora nós estamos vendo aí uma discussão muito grande, né? Com o nosso presidente aí, né? Questão de o Trump quer enumerar essas facções, né? Como organizações criminosas. E tá tendo esse embate aí porque as coisas estão fora do controle, né, do Estado hoje, fora do controle dos nossos gestores, né? Não porque nós não temos segurança pública que dê conta, nós precisamos de leis que realmente, né, vão de encontro, né, contra esse tipo de ato que eles praticam, né? Mas em Vilhena hoje, vocês veem o ano passado, né, a quantidade de mortes que teve, né, briga de facções. Aqui em Vilhena nós temos as principais, que é o PCC, o CV, nós tínhamos aí até esse dia o tal do TDR, agora nós temos a tal do TCP, né, que é... Terceiro Comando Puro. Terceiro Comando Puro, Terceiro Comando da Capital, né, e aí a gente temos hoje uma enumeração muito grande, hoje nós temos acho que umas 80 facções dentro do nosso país, né, e isso vem minando os governos, vem minando a população, né. Eu falo para qualquer um, cara, eu sou policial penal, quem quer se arrebentar, se arrebenta, né? Acho de jeito forma, mas a gente não podemos colocar a população, o cidadão que quer trabalhar, ou as crianças da nossa escola, né, vulnerável nessa situação. No meio do fogo, né, cruzado. Então, eu falo para eles, cara, cada um escolhe, né? Eu não sei desde quando eu era pequeno, meu pai sempre nos aconselhava a dizer assim, né? O mundo do crime, você só tem os 3 caminhos, cadeia, né? Ou você sai ou você morre, né? E não mudou até hoje. Sim. Né? E eu andei no centro prisional e não vejo nada diferente, né? O cara é absorvido, ele é absorvido pela facção até quando ele tá surtindo, tá dando algum rendimento, algum lucro para essa facção. Depois disso aí, né? Porque se o cara começar a ganhar o espaço do outro, o cara já caça jeito de eliminar ele também. E na sua visão, qual que é o maior desafio da ressocialização hoje no Brasil? O maior desafio é romper o próprio ato administrativo, a própria administração pública, né? São muitos interesses aí, né, obscuros atrás desse projeto. Eu digo assim, os países mais desenvolvidos, né, todos eles têm um processo de ressocialização e eles utilizam a mão de obra penado, é uma mão de obra barata, né, é uma mão de obra que atende a população. Eu digo aqui, você pode ver assim, eu até falei na época quando eu saí com o projeto que eu estava com 86 apenados na rua, eu falei, se deixar eu trabalhar
menos de 2 anos, com essa quantidade apenada, eu entrego Vilhena e as instituições melhor do que Lucas do Rio Verde, né? Nós vemos Vilhena sofrer, nós vemos aí drenagem que precisa ser feita, nós precisamos ver a escola que precisa ser ampliado, nós fizemos uma reforma do hospital regional, fizemos uma maternidade, fizemos o Instituto Rins, esses postinhos dessas UBS, praticamente todas hoje que estão dentro de Vilhena foi reformada com mão de obra apenada, né? Até você estava falando agora aqui um pouco que o município conseguiu economizar um pouco de recurso, Sim. porque nós viemos com essa mão de obra muito barata, né? Essa mão de obra é muito barata. E hoje não é caro você comprar o aparelho, ou você comprar um maquinário, ou você ter ali nas estruturas da CEMOSP o maquinário, mas se você não tem um ser humano para operar ele, Sim. não adianta de nada. Então o maior desafio hoje é a população abraçar esse projeto, né? Porque ele atende no todo, né? E a população cobrar dos governantes, porque eu falo para você, o projeto ele é muito vantajoso, né? Tanto na ressocialização quanto no serviço entregado para a população. Lados, né? Eu falei até esse dia para o nosso governador aí, eu falei para ele, se ele me desse autonomia, nós não estaria pagando um pedágio tão caro no nosso estado hoje, nós teríamos uma RO, né, de mão dupla dos dois lados, né, via dupla dos dois lados, daqui até Porto Velho, só com a mão de obra desapenado. Algo que nós ia gastar aí praticamente uns 2 bilhões no nosso estado, nós gastaria um pouco menos, milhões, né, a gente conseguiria fazer com a mão de obra apenada. Porque se a gente usar as forças, colocar os apenados, nós temos uma população carcerária dentro do estado de Rondônia hoje, chegando a quase 10 mil, 11 mil apenados. Imagina todo esse povo trabalhando aí, né? E você sabe de outra cidade de Vilhena que tenha um projeto? Porque, pelo que eu vi aqui, o governo meio que tomou conta, né, do projeto e mudou o nome. Que aí foi para Trabalho Certo, né? Mas e qual que está sendo o incentivo do governo em relação a isso? Ele colocou em outras cidades ou só mudou o nome mesmo? Pois é, a gente fica até meio difícil de falar, né, que isso aí não é mais, assim, uma vontade de ver o projeto funcionar. É um sentimento ou é um desejo de... né, e tá dentro do ser humano, é um sentimento. A política é muito disso. Se você não me der o capital político, ou se você não falar de mim, isso aqui não tem importância para a sociedade. O que tem que ser vangloriado é a pessoa que está à frente das instituições, né? Mas eu falo para você, o incentivo do nosso governo hoje, eu falo governo, mas eu falo a parte administrativa, que muitas vezes deixa a desejar, né? Veio aí, colocaram umas portarias, né? Burocratizou o projeto, igual eu falei para você que nós estávamos com 86 apenados, hoje nós estamos com 15 apenados na rua só trabalhando masculino. Nossa. E 11 feminino, né? As mulheres trabalhando também, e nós com a população carcerária quase 600 apenados dentro de Vilhena, né? Mas nós estamos em tratativa, conversando, né, com outras pessoas, nós temos o judiciário que apoia muito, o Ministério Público, que a parte mais importante desse projeto são essas pessoas, né, então esses atores aí, e eles nos apoiam muito, e a gente vem trabalhando para voltar de novo o projeto, né. Eu acho que o projeto ele é necessário passar essa dificuldade que está passando agora, para que lá na frente ele volta de novo mais forte, mais consistente, né? Porque, igual eu falei para você, no começo do projeto a gente aprendeu muita coisa no dia a dia, sim, nas horas, no momento ali, né? Hoje nós podemos entregar o projeto para o Estado, né, praticamente 80% já pronto, seja em qualquer cidade. E você vê, em Cerejeira começou o projeto está funcionando praticamente 2 anos lá, né? Tentou começar em Pimenta Bueno, não deu continuidade. Tem uma parcela pequena em Cacoal funcionando, né? Em Ariquemes também está começando a funcionar o projeto. Em Porto Velho tem intenção. Guajará também está na intenção de fazer, também já está aprovado pela Câmara. Hoje, se viram no passado lá como é que o projeto é, então os pessoal pegaram aquele modelo do projeto passado lá e estão levando para suas respectivas cidades. Eu acredito que esse projeto ainda vai dar muito fruto para o nosso estado, e eu acredito que vocês vão ver boas notícias muito lá para frente desse projeto. Bacana. E aí, um tempinho atrás aqui, ainda nesse podcast, você falou dessa questão desse projeto e depois colocou seu nome para a política, digamos assim, né? Mas surgiu a ideia como? Alguém que falou para você, por que você não sai candidato a vereador? Como é que foi isso? Na verdade, Biel, eu vi a necessidade. Tá? Eu vi essa necessidade porque eu precisava romper algumas coisas na administração pública, e aí eu ia falar com fulano, o cara mandava pro assessor do assessor dele. Então, quando chegava
a notícia até essa pessoa que eu queria chegasse a notícia lá, já chegava toda distorcida, Telefone sem fio. desmanchada, né, sem a inspiração que, quando você tem um projeto, você tem que demonstrar para quem você vai falar aquela inspiração, né? Você tem que encantar essa pessoa, você tem que vender essa ideia. E aí, através dos apenados, através dos meus colegas policiais penais, né, e alguma parte da sociedade onde eu entregava o serviço, nas escolas, no ginásio, nos postinhos, eu saía nos bairros conversando com o pessoal falou, rapaz, esse é um dos melhores projetos do nosso país, tem que acontecer, tal, e seu nome é um bom nome para ser um candidato. E nisso eu aproveitei essa oportunidade, para mim hoje inserir, para mim hoje poder falar, porque se eu não tivesse hoje como vereador, eu não poderia nem estar falando hoje do projeto aqui, porque o Estado tem algumas portarias que ele nos proíbe de falar como servidor. Entendi. Aí na parte política você consegue falar, né? E como que foi a sua campanha? Teve algum desafio no meio do caminho aí? Rapaz, a minha campanha foi complicada, sem recurso, né? Praticamente sem recurso nenhum. Praticamente só eu e Deus e alguns colegas aí que apoiaram e algumas pessoas da sociedade. Eu praticamente fiz minha política através do celular, né? Hoje eu tenho no meu telefone aqui, né, uma quantidade de familiares de Reeducando, né, que entram em contato comigo sobre essa questão desse projeto, porque eu falo para eles, as pessoas mais beneficiadas desse projeto é o familiar, porque quando você muda uma pessoa, você traz uma harmonia, né, a uma mãe, você vê o alívio da mãe vendo um apenado sair dessa situação. Então eu tenho muito contato deles aqui e eu fiz os contatos, falar, olha, eu sou o Silvano, policial penal, você sabe o trabalho que eu faço com os apenados, né, as únicas pessoas que podem apoiar eles aqui são vocês e eu com esse projeto, né, a sociedade só vai reconhecer eles através do trabalho deles, né, do esforço deles, não é de outra forma. Então os familiares dos Reeducando, né, e a Polícia Penal, que é os meus colegas policiais penais que conhecem o meu trabalho, abraçou minha campanha e foi, mas eu acreditei até na última hora, quando estava fazendo 40% das votações, eu acreditava que eu não estava eleito ainda, eu não tinha possibilidade de ser eleito, porque, né, como eu via a política na rua, né, as pessoas com as condições que tinha, eu falei, gente, injetando muita grana. Eu entrei no buraco aqui, eu vou ser hostilizado aqui, porque eu acho que eu vou tirar uns 300 ou 400 votos aqui, e aí eu ainda vou chegar lá em cima, os caras ainda vão me despachar aqui. Mas graças a Deus, Deus me honrou, né? Deus me honrou muito. E eu acreditei em Deus, assim, até no último momento eu acreditei. Mas depende do quando você tá no meio da situação, assim, você desanima algumas horas, porque você vê, né? Quando chega ali faltando uns 20 dias para a política, você olha para tudo que é lado, você não vê uma bandeirinha sua pregada na rua, você não tem condições de colocar uma bandeira, você pode procurar aí por vídeo, filmagem aí, né? O material que você tem é o que o partido te oferece, né? Que você não tem recurso para poder comprar nem nada. E aí uma pessoa vem para você, pede uma coisa, outro pede uma coisa, e fala assim, rapaz, eu não tenho condições de te ajudar sem nada, eu tô aqui pela misericórdia. Aí o cara olha e fala assim, mas como é que eu vou ajudar um cara desse aí, né? Que não tem condições, como é que ele vai representar eu na cidade? Muitas vezes cai essa dúvida, né? Mas graças a Deus eu tinha um pessoal que já me conhecia meu trabalho praticamente quase 4 anos aí. Então, foi lá e me deu esse voto de confiança. E você falou dessa questão de partido aí, você não pode falar, mas eu posso. Tem muito também do partido falar, não, esse cara aqui vai dar certo, vamos investir mais nele, né? Aquele ali, deixa ele pra lá, que não vai dar certo, não. Ou não atende ao que o partido quer e às vezes não acaba investindo, né? Eu sei de muitos aí que fizeram pouquíssimos votos, inclusive, mas que o partido queria que entrasse de todo jeito, então injetou muita grana lá. E mesmo assim não teve jeito, né? Pelo menos o que a gente sente é que as pessoas estão começando a pensar melhor antes de votar, né? Não só porque a pessoa divulgou mais ou porque tem um monte de plaquinha na rua, igual você falou, bandeira, né? Você falou desse momento ali, então, da reta final da campanha. E como que foi quando você viu que você estava eleito? Olha, a emoção foi muito grande, né? Esse aí, quando eu vi que eu estava eleito, a emoção foi muito grande. E, igual eu falo pra você, agradeci a Deus, né? Eu, até um dia quando eu entrei no partido aí do União Progressista, União Brasil, na época era União Brasil, chegou um momento que eu falei assim, Deus, mas será que você está querendo fazer comigo? O que você está querendo provar comigo?
você me colocar num lugar desse aqui, se você se eu não ganhar, eu serei envergonhado, mas o senhor também será envergonhado também, entendeu? Até essas conversas, assim, ali naquele bastidor, né? Eu fui evangélico há muito tempo e a gente sabe dessa conversa com Deus aí. Então, aí rapaz, eu falei assim, meu Deus do céu, na última hora, eu fui o mais bem votado do União Brasil, entendeu? Mais bem votado. Aí eu falo para você, a alegria é imensa, né? É grande da gente saber assim que teve êxito e que as pessoas acreditaram em você. São 956 votos e hoje eu represento, né, 108 mil habitantes aqui na cidade de Vilhena aqui. E agora, abrindo o jogo aí, o que muitas vezes a população não entende sobre um trabalho do vereador? Olha, eu falo assim, Biel, a população ela é muito crítica, né? A população toda, no todo. Qualquer assunto que você chegar com um aparelho desse aqui, celular lá, você chegar a apresentar para ela mesmo não sabendo de toda a estrutura, ela vai ser crítica, ela vai falar, ela vai dizer que isso tá errado, que isso aqui não podia, aquilo ali, esse aplicativo tá... Mas ela não entende muitas vezes o que ela está criticando, de que forma está criticando, né? Precisa o conhecimento, né? Estudar primeiro. Muitas vezes a nossa comunicação, né? Os meios de comunicação, né? Eles polarizam algo, né? Como demoníaco, eu digo assim, entre aspas, assim. Mas eles não falam a verdade, eles não querem levar a verdade. Eles querem fazer o sensacionalismo nessa situação. Tem algum jornalista, tem muita gente responsável com a verdade, né? Eles vão lá, procura, nos entende e vão lá e buscam o que é verdade, vai lá na Câmara também ver qual é o trabalho do vereador, porque tudo lá é colocar, tudo que nós fazemos, né? Tem o portal da transparência que está lá. E aí joga algumas coisas, as pessoas, né, vêm e falam por falar, né? Aí a gente demora muito tempo da vida da gente para ali justificar, falar a situação. E eu digo para você, eu falo assim, a política, a política ela é eterna. Eu digo a política, desde quando o mundo iniciou, ela é eterna, né? Se você que se diz um bom cidadão, que você quer uma melhora, se você acha que a sua rua precisava ser melhorada, ou seu bairro pode ser melhorado, ou sua escola do seu filho onde estuda, ou o postinho, ou a saúde, você tem uma obrigação, igual eu fiz com o projeto. Eu achei que o projeto é algo de bom para a sociedade, eu me candidatei para me defender essa ideia. Entendeu? Você não pode generalizar todos os políticos, porque quando você não se candidata, você é um cara bom, você não se candidata, você é obrigado a aceitar que os ruins façam as coisas nesse país por você. E aí você vai ter que aceitar aqueles que, se você votar numa pessoa de mau índole, ele vai praticar, né, toda a atrocidade, e você vai ter que conviver com aquilo ali. Daqui 4 anos você não tem como trocar ele. Então eu digo assim para o cara assim, se você tem uma proposta boa, se você é um cara se acha competente para si, por isso que eu digo para você, o voto, a pessoa se candidatar é para todo mundo, né? Então a pessoa tem que se defender essa ideia, porque senão a gente vai ser sempre dominado pelo mal, né? E sempre pelas pessoas mal intencionadas. Se os bons não se candidatam, serão aí, né? Pelo mal aí, vai fazer. Diz que os bons que não participam da política são governados pelos maus, né? Isso. É justamente isso. Eu vejo que você está muito aí na área rural de Vilhena, visitando as pessoas, arrumando emenda aí para as associações. Isso aí já era uma pauta sua antes da política ou não? Você viu que tinha necessidade e aí começou a ajudar depois de eleito já? Igual pra você, eu não me candidatei antes na política, não gostava muito dessa parte de ser candidato, né? Eu ajudava muito, eu tive alguns colegas aí, que eu ajudei muito na política passada, e teve até o deputado estadual, que era o Anderson do Sergiperon, que era conhecido, né? Ele era policial penal e ele veio. E então, antes de eu começar esse projeto, eu já andava com ele, a gente já andava nas linhas, né? Na parte das associações. E por que você pergunta assim, associação na área rural, Silvano? Porque eu vim de lá. Você pode ver no começo aí, a primeira coisa que eu falo, eu trabalhei na área rural. Então a gente conhece muitas dificuldades, sabe que o pessoal do campo, ele sofre muito, né, para produzir. Né? Os grandes não, o grande ele compra todos os maquinários, ele vai lá e financia, ele consegue... Tem crédito no banco. Ele consegue se aliviar daquele trabalho, né, aquele trabalho que sacrifica o homem do campo. Então o que acontece?
a gente começou a distribuir recursos nessas associações. Né, que os implementos agrícolas, os maquinários ajudam muito o homem do campo, né, a tirar um pouco do estresse do trabalho dele. Porque se você vai, Biel, no homem do campo, 4 horas da manhã, você pode sair daqui, 4 horas da manhã você chega lá, o homem está tirando leite. Ou ele já está na roça roçando, ou ele já está capinando, ou já está tratando da galinha, ou está tratando um porco. Então, isso aí, o homem do campo é de segunda a segunda. Tá? A gente fala que uns são escravos até do leite. A gente fala que são escravos do leite porque tem que tirar o leite de manhã e à tarde. E isso vem para onde? Vem para nossa mesa aqui em Vilhena. Né, você vai no mercado, você vai na... É tão bonito a gente for ali no mercado de Mão Gonçalves, né? Vai ali naquela parte de frutas ali, né? A gente vê aquelas mesas fartas, mas aquilo ali tem um significado e saiu de alguém que trabalhou, né? Para colocar aquilo ali na nossa mesa. Por mais que a gente esteja comprando, mas alguém teve um sacrifício, né, de um longo prazo para produzir aquilo ali. Então, hoje eu gosto de trabalhar na área da agricultura, né? Eu tenho o deputado Adevaldo Neves hoje aí, nós o ano passado distribuiu 2 milhões só na agricultura, esse ano mais 2 milhões, né? São 45 associações só dentro de Vilhena. Eu estou hoje inserida aí entre umas 15 a 20 associações aí, né? Não consigo atender mais do que isso, porque eu sou dentre os outros vereadores, né? Então, o deputado Adevaldo vem fazendo um trabalho muito bom e me ajudando nessa parte aí. E graças a Deus eu tenho trabalhado bastante na área rural. Eu gosto muito da área rural. Por que esses caras tiram leite tão cedo? A vaca não produz depois das 8, não? Rapaz, produz. É uma pergunta interessante, mas o que acontece? A gente vê que eles precisam dar o trato para que a vaca, hoje, uma vaca não tira leite mais só de manhã cedo, né? É da parte da manhã e 4 horas da tarde eles fazem a segunda ordenha da vaca novamente. De fazer tudo na fazenda. Tá, que a vaca ela possa se alimentar, quando chegar às 4 horas da tarde eles possam tirar novamente. É igual a galinha botadeira. A galinha botadeira ela bota 2 ovos por dia. É uma luta. Interessante. Respondida a pergunta? Respondi. Você viu que o cara entende de leite da vaca, né? Os caras ali, né? Pelo menos a gente vai lá, daí fica olhando e aí uma prosa ali. Eu já deve ter perguntado pra alguém já. Por que vocês acordam 4 horas? Rapaz, vocês não dormem não. Rapaz, não tem como. Aqui a vida é essa aqui. A luta é essa, não para. E além da área rural, quais áreas que você acha que Vilhena precisa de mais atenção? A todas as áreas aí eu falo pra você, assim, hoje, eu tava até falando pro colega ali, né, quando eu vim vereador, eu falei, rapaz, eu vou trabalhar um pouquinho aqui, outro ali, e vou atender a comunidade, tá bom, eu vou ficar em casa tranquilo, né? Ninguém vai é só assinar uns processos lá, fazer algum projeto, mas, homem, meu celular hoje eu começo 6 horas da manhã até 11 horas da noite, eu tenho todo dia em torno de 250 a 400 mensagens, todo dia, o mínimo é isso aí, né? Aí vem a área da saúde, vem a UPA, vem essas UBS, vem o transporte escolar, né? Vem as estradas das linhas rurais, né? Hoje nós temos essa questão das drenagens aqui do nosso município, quando chove, nós temos a perimetral, temos a Paraná. Aqui tava lagado na frente hoje. Antes de você chegar, tava só... Então, isso tudo recai sobre o vereador. Né? Então, eu falo para muitos pessoal, eu trabalho muito mais na área da segurança pública, na área rural, né, e um pouco aí com o Laércio da Semagre. Eu peguei mais essas 3 áreas aí, né? Então a área da educação, nós Giovanni, né, Semagre. Nós temos a área da educação, a Amanda, aí tem a área da saúde lá, que é a Rose, que é o Dr. Celso, né, e tem o Nego também, que trabalha muito nessa área da saúde, né? Então, e o Anderson, motorista, que é dessa área de saúde também. Então, aí a gente tenta distribuir um pouco para cada um. Senão, eu falo para você, não dá conta não, de pensar e, né? Mas a minha área hoje mesmo de atuação é na área da limpeza urbana, né? Que é com os apenados. A área da segurança, que eu entendo bastante. E na área rural, né? Que eu estou andando bastante aí, que eu já conheço desde quando era pequeno. Sim. E como você enxerga Vilhena hoje? Você... Claro, já morava aqui antes, né? Então, o que você acha que mudou em Vilhena, né, do que era um tempo atrás, de como está hoje? Você acha que tem melhorado, tem piorado? Olha, a Vilhena tem melhorado muito e precisa, né, melhorar muito ainda em muitos aspectos, porque Vilhena é a segunda maior arrecadação do estado, né? A questão de arrecadação, hoje nós aprendemos para Porto Velho. Mas se nós pegarmos aí, igual falando para você, há 3 anos atrás aí, ou 4 anos atrás aí,
Nós tínhamos um postinho do Cristo Rei que não estava lá naquela situação, servindo para, né, as pessoas que utilizavam entorpecente, né, o mau uso daquela situação. As UBS praticamente estavam todas aí sem, né, sem ter a reforma, a melhoria que é necessário. Né, nós estávamos com um monte de OBS alocada em vários locais aí, né, por causa que as instituições estavam sem condições. As escolas, né, hoje está praticamente com um pacote de quase 30 milhões de reforma e ampliação, né, iremos fazer algumas escolas aí. Hoje nós estamos com a construção da maior OBS da região norte, né, lá na Avenida Melvin Jones, lá no final ali, próximo da escola, eu falo no bairro lá, eu esqueci o nome do bairro lá, mas é no final da Melvin Jones lá. Tá uma UBS sendo... União, não? Não, União lá embaixo. A União Maria Moura ali é o... Isso. Ah, é outro. É o outro ali. Então, a questão da BR-364, não sei se você lembra da BR-364. A BR-364 era um matagal de ponta a ponta. Sim. Né? Nós pegamos apenado, fizemos a limpeza, conseguimos resolver uma parte dela ali. Precisa fazer a drenagem dela. Precisamos fazer um espaço alternativo ali na lateral entre o posto Cavalo Branco até a van ali, para que as pessoas possam utilizar aquele espaço, né? Nós estamos nas tratativas aí. Então tem muita coisa para melhorar em Vilhena, mas Vilhena tem melhorado muito, desde a época que eu conheço as políticas que vêm dentro de Vilhena, né? Eu falo assim, Vilhena, nesses últimos 3 anos, esses 3 anos para cá, deu um avanço muito grande. Só que a gente precisa andar muito ainda, porque Vilhena eu vejo, quando eu vou para as outras cidades aí, que eu vou levando o projeto, eu estou andando nas outras cidades levando esse projeto aí, eu vejo o quanto o pessoal elogia a nossa cidade aqui de Vilhena, aqui, principalmente no estado de Rondônia. O pessoal de Porto Velho só fala que não vai mudar para Vilhena porque o trabalho dele está lá em Porto Velho. Mas se tivesse como hoje vir para Vilhena, era a cidade que eles iam escolher para morar dentro do estado. Você vê, no estado de Rondônia não teve crescimento nenhum. Sim. Já Vilhena já teve uma porcentagem de quase 8%, 9% de crescimento. Então a população... Então, alguns lugares não estão diminuindo a população, mas Vilhena está aumentando. Então, quer dizer que a população de Vilhena mesmo está de Vilhena, de o estado de Rondônia está vindo para Vilhena. E o povo de Vilhena faz muito amor também, né? Nasce muita gente. Rapaz, eu acho que tem um pessoal aí bom aí, tá? Porque aquela maternidade lá não para, rapaz. A gente recebe de pedido aí, olha, estão precisando, e a maternidade tá assim, eu falo, rapaz, o pessoal tá bom. Eu acho que é o clima, né? É o clima, né? O clima frio, né? É propício para isso. Era até a pergunta que eu ia entrar aqui. O que você vê que Vilhena tem de muito bom que às vezes as pessoas não valorizam? Vilhena tem uma população, eu digo, uma comunidade que é muito receptiva, né, bacana, não tem, a gente fala que o pessoal aqui é sulista, né, mais sulista, então tem mais compromisso, principalmente na parte da família, né, tem mais respeito, tem um monte de coisa que agrega dentro de Vilhena que a gente vê lá para fora e a gente não vê essa proximidade, né? Você sai aqui, você tem amigo de todo mundo, você conhece todo mundo, você conversa, você dá risada com todo mundo aí. E aí a gente tem o clima, a gente tem uma água, a melhor água que eu falo aqui hoje é de Vilhena. Só que nós que moramos aqui não percebemos, mas quando você sai daqui, aí você percebe. Aí você vai ver onde dói no bolso. Eu fui morar em Paraná e peguei um piri lá e era água. Tá? E aquela água ali, né? Tudo puxado daquele rio, né? Onde os pessoal joga todos os dejetos, né? Toda a situação. E a gente vê em Porto Velho, você anda em alguns pontos lá em Porto Velho, não falando mal de Porto Velho, mas assim, são a estrutura do município, né? Você não consegue andar em algum lugar, né? O mau cheiro, algumas coisas, né? Eu estive em Porto Velho esse dia, eu tava falando assim, meu Deus do céu, se me jogasse aqui em Porto Velho, eu ia jogar uns 1000 presos aqui para trabalhar, para limpar essas pontes, limpar esses bueiros, deixar tudo pronto aqui. Né? Eu falo assim, tem a mão de obra e tem como fazer, tá? E uma capital, né? Então ela deveria estar um pouquinho melhor, realmente, né? Todo mundo que passa por lá fala que é uma cidade não muito agradável, né? Até em relação a odor, né? Uma coisa que tinha que resolver lá, até por ser capital, né, do nosso estado. Mas é o cuidado, né, que eu falo o seguinte, se a gente não trazer uns projetos dessa forma, vocês trazer alguns outros projetos, eu falo assim, cada um, né, tem que buscar, tem as pessoas que fazem os projetos para o esporte, tem as pessoas que fazem o projeto para o lazer, né, tem as pessoas que fazem o projeto da parte arquitetônica do município, um monte de coisa. E eu já faço o projeto dos apenados. O que eu falo para você? Se você não trouxer esses projetos que barateia, que facilita, que ajuda o município, você pode pegar todo o dinheiro do município aí e alocar ele, colocar para ser investido, ele não tem como gastar todo.
Eu falo assim, você pega a sua casa, você compra uma casa nova, você fala assim, rapaz, eu vou comprar uma casa. Na hora que você vai comprar a casa, você vai assim, poxa, eu tenho que comprar uma mobília. Aí você vai lá na Gazin, você olha a melhor cama, a melhor televisão, a melhor geladeira, a melhor máquina de lavar roupa. Você vai olhando tudo dos melhores. Quando você chega no seu orçamento, você fala assim, não, mas meu salário é que não dá para comprar isso toda vez. Eu vou ter que comprar isso aqui com o tempo. Sim. Né? E o município também, o recurso do município, você consegue arrumar ele com o tempo. Né? Você não consegue, hoje, falar assim, o dinheiro que tem esse ano agora, nós conseguimos resolver toda a problemática do município. Asfalto, drenagem, não consegue. Não consegue. Porque vai surgindo outros problemas, vai aumentando e o a recurso população. O recurso vai caindo com o tempo também, entendeu? A gente tem uma perspectiva de recurso aí. E você sente que ainda tem muito para contribuir na vida pública? Olha, eu acredito que sim, eu estou pronto aí, estou com toda a energia, eu preciso que algumas coisas destravem dentro da administração pública, e eu, não só a mim, como eu digo, alguns servidores, tem muito servidor bom querendo trabalhar, só que a administração pública, a gente fala, muitas pessoas têm a forma de julgar o servidor público, o servidor público é preguiçoso, o servidor não faz isso, mas não sabe que muitas vezes lá tem entrave dentro da própria secretaria. Né? Aí o cara quer fazer, mas ele não pode. A linha do servidor é bem tênue, ele não pode ultrapassar aquilo ali. Né? Ele tem até vontade, ele tem até se dedicar. Né? Porque eu falo para você, porque na empresa privada acontece. Você chega ali no frigorífico, o cara começou hoje na desossa, amanhã ele está lá de gerente. Como é que o gerente viu que ele tem capacidade? E por que na empresa pública não acontece isso? É porque tem o ego, tem o sentimento, tem os desejos, tem a inveja que atrapalha muito isso aí, entendeu? Aí o cara tá sentado nessa cadeira e ele pensa que, eu sou o gestor, se esse cara crescer aqui, ele me derruba daqui. Né? Então, aí tem essa problemática dentro do serviço público e infelizmente tem muitas portarias no estado aí, em alguns lugares que travam o servidor público. Uma vez eu ouvi dizer que se vem um recurso para pintar escola, e a escola está pintada, mas veio o recurso para pintar a escola, e não usar para pintar a escola, tem que devolver esse recurso, não pode usar para outra coisa, é assim que funciona na política, ou essa informação é fake? Rapaz, eu vou te responder de outra forma, se você for, é até mais pior do que isso aí, se você for no hospital, o dinheiro vem para comprar seringa, mas falta o remédio, você não pode utilizar aquele recurso para comprar o remédio, tem que comprar seringa, mesmo faltando o remédio. São as burocracias que tem no nosso país, né, que trava essa situação. E, na verdade, o desejo está ali o quê? É salvar uma vida, é curar aquele cidadão, né, é melhorar, dar condições para ele. Né? Infelizmente, esses entraves. Não tem flexibilidade. Aí o recurso volta e você tem que fazer todo o procedimento de novo, né, para pedir outro recurso para esse caminho aqui. Sendo que poderia ter uma flexibilidade ali, né, de necessidade, né, para que possa colocar, mas aqui o cara que fez esse recurso vir para cá, ele só prestar a prestação de conta, né, fazer devidamente foi feito isso aqui, trazer e mostrar para eles, né, mas infelizmente não aceita. Nós tivemos aqui em Vilhena vários prefeitos caçados por causa disso, vários políticos, né, por causa disso, caçados por causa que ele viu essa necessidade, ele tirou o dinheiro daqui, fez isso aqui, e a justiça não quer nem saber, você não poderia ter levado esse dinheiro para lá. E é dessa forma. O Brasil foi feito para dar errado, né? É o que eu falo, trabalhando aí. Eu falo que a administração pública... Mas é teimoso. É teimoso, vamos continuar. Mas nós não temos para onde ir. Nós estamos enraizados aqui. Eu falo você... Nós não temos muito o que fazer, nós temos que tentar abrir a mente e desburocratizar isso aí. O que eu falo para vocês? Quem é bom e queira mudar o país, ele tem que se candidatar, ele tem que buscar. Eu falo assim, muitas vezes as pessoas falam assim, hoje o governo que está aí são vocês que escolheu. Eu falo que não foi nós que escolheu. Eles colocam 5 nomes lá, né, um mais ruim do que o outro, nós escolhemos o menos ruim. Né? Eles dizem que nós escolhemos, ainda joga a culpa em nós ainda. É verdade. Né? Igual ele falou o partido aqui, se o partido não vê e não achar interesse em você... Ele não quer saber o que você tem na sua mente, ele quer saber o que você vai ajudar o partido muitas vezes, né? E aí ele quer te usar de escada, aí ele investe o dinheiro nessa outra pessoa aqui, mas deixa você lá. E caso você, eu digo assim, uma coisa é você eleito, aí você está desatrelado do partido, só que você não presta para o partido, entendeu? Você não tem a moral dentro do partido. Essa questão da legenda, né? É uma coisa que para a maioria da população é um tanto quanto confuso, né? A pessoa não entende que a pessoa ganha, puxa o de lá para cá, por que funciona dessa forma? Você consegue dar uma explicação para a gente? Essa questão de legenda? Então, a legenda, tem o presidente da legenda e eles vão entender a seguinte, vão ver qual o seu potencial, né?
e o que você pode ajudar dentro desse partido, o que você pode, né, agregar ali, mas eles sempre têm um escolhido. E diz que não tem, mas não me engana, tá? Não me enganou não, até hoje não. Então, o que eu falo para você, o que eu volto a dizer para você assim, a população, quando ela pretender, ela tem que já começar a estudar, né, para saber como é que funciona essa parte aí, né, para ela entrar e para ela conseguir vencer, romper isso aí. Mas hoje, infelizmente, nosso país, ele vive atrelado disso aí. E quanto maior o cargo, mais atrelado você tá, mais algemado você tá. Entendeu? Enquanto você sobe mais de cargo, deputado federal, mais travado, vocês vê aí as articulações políticas, e vão ver agora, né, até em abril agora, quem tiver que sair, quem tiver que trocar na janela, entrar para sair aqui, vai ter que dar seus pulos. Se vai acertar ou errar, é problema dele. Sim. É engraçado que você falou isso aí, eu lembrei que uma vez já me chamaram umas 4, 5 vezes, né? Mas uma das vezes me chamaram, e aí falaram assim, não, entra lá para ajudar o nosso partido, nós temos um nome bom lá, mas você entra ali, mesmo que você não faça campanha, eu acho que você faz ali pelo menos uns 300 votos e ajuda o outro. Eu falei, mas peraí, que loucura, pra que eu vou fazer isso? Não, porque mesmo que você não for eleito, aí depois a gente arruma uma vaga pra você lá na prefeitura. Eu falei, cara, que pensamento mais... E é o que acontece hoje, né? Eles vão lá e pegam um monte de gente que às vezes só é popular pra juntar os votos, pra dar legenda, pra não, um faz 300, o outro 200 e tal. Mas o que esse cara vai agregar se ele for eleito? Então não faz sentido. E aí é onde a gente vê, às vezes, assim, né, na própria prefeitura, que, cara, saiu tal secretário lá e entra o secretário X. Não, mas o secretário X entrou por quê? Aí você vai ver, não, é porque ele ajudou na campanha, ele foi candidato a vereador, mas não foi eleito, mas ajudou o partido a ter uma legenda. E aí vira o que é hoje, né? Eu mesmo sou completamente contra essa questão de legenda, porque pra mim, o cara foi votado. Ele tem que entrar porque ele teve mais voto, e não porque o partido dele, né, teve lá uma quantidade de voto que dividido por tanto dá uma cadeira. Aí às vezes você tem lá pessoas que teve 800 votos e não entra. Aí o cara lá teve 500 e ele entra. Aí fala, não, mas a maior parte da população escolheu aquela pessoa de 800 e não a de 500, mas por causa dessa questão de partido entra. Tiririca, por exemplo. Primeira eleição de lá, o cara fez mais de 1 milhão de votos. Levou um monte aí puxou, você vai pesquisar 2 tranqueiras lá que eu não vi acrescenta uma explicação sobre isso, o porquê que foi criado, né? Não que funcione, porque não funciona na prática da forma que eles pensaram, que é assim, aquela coligação, aquela galera que está junto ali, eles têm princípios iguais. Tem nada. É a teoria, né? Então, se eu votei em você e você não ganhou, mas puxa um cara que tem princípio igual ao cara que eu votei. É a desculpa que eles dão, né? Mas isso não existe, igual eu falei. Me chamaram pra entrar num partido pra fazer isso. E eu nem conhecia como é que funcionava o partido. Então você imagina, se é de fato... não sei se vocês ouviram só agora, desculpa, né? Vocês ouviram ali no Mato Grosso, tem um representante de um partido lá, e ele tá imputando os vereadores de sair a candidato a deputado. Eles não vão aprovar eles esqueci o nome lá agora no dia lá, que eles não vão aprovar. Aí o cara falou assim, não, se você se elegeu, porque o partido é o seguinte, igual a Vilhena hoje, para um partido levar um vereador, ele tem que fazer o coeficiente de 3.800 votos, né? Juntando todos os votos, todo mundo 3.800 já leva uma cadeira. Uma cadeira. E aí é o seguinte, o cara tava falando lá, se você conseguiu se eleger, né, com o coeficiente sozinho, você é dono da cadeira. Se não, o mandato é do partido. Aí eu pergunto pra você, mas e aquilo que você vai conversar com a pessoa no olho a olho, pegar na mão, né, o cara... Porque quando você vai ser candidato, você tem que vender uma ideia e uma proposta que o cara compra com você. Sim. Eu falo que nós nós candidatos, na época, é igual vendedor, aquele vendedor de rede. Você vê na época quando sai aqueles vendedores de rede, tem um monte na rua, no mesmo tanto, tem um monte. E o cara passa com a mesma rede, talvez o cara passa num cara 3 vezes, o outro passou ali, passou 3 vendedores já, e no último ele vai comprar. Porque a forma do que o cara aborda, do jeito que o cara aborda, do jeito que fala, depende do preço, né? Aí ele vai sentir interesse. Então eu falo para você, muitas vezes, nós temos os nossos interesses assim, de trabalhar, de representar a população,
né? Mas fica muito atrelado a isso aí, né? Mas isso aí eu falo, gente, não é diferente nem desde o começo do mundo, Sim. né? Quando veio os reis, né? Veio os impérios, veio tudo isso aí, né? Isso aí já está internalizado na questão da coisa. Só que a gente tem que buscar, eu falo assim, cada um de nós que tem uma vontade de fazer alguma coisa, ou deixar um nome, ou deixar um legado nesse mundo aqui, tem que buscar, tem que fazer alguma coisa diferente. Você tem que partir para cima, senão você vai ser só mais um peso nesse mundo, uma pedra. Você fazendo alguma coisa, você foi algo diferente para alguém. Não precisa ser para todo mundo, mas você fez uma pequena parcela, você sabe que aquele reduto ali vai levar muito tempo o seu nome. Você falou em legado aí. Qual que é o legado que você gostaria de deixar? Olha, o legado que eu gostaria de deixar, né, aqui para todo mundo é que a gente trabalhou, né, a gente teve um propósito nesse mundo, né, e eu abracei outro propósito de outras pessoas abraçaram o meu propósito, né, e esse reconhecimento, né, que eu falo hoje como policial penal, eu reconheço a instituição, não o Silvano Pessoa, né, o Silvano Pessoa é só mais uma peça do dominó ali que vai fazer, né, até o final do jogo, mas eu digo assim, nós se disponibilizamos, eu, Dirceu, os outros colegas lá em cima, né, todos que era diretor, né, o juiz doutor Adriano, o Ministério Público, na época o Eduardo Japonês, depois veio o Macedo, então isso é um conjunto de tudo, e esse legado soma com todos, né, e fica lá, igual eu falo assim, onde eu vou, o pessoal fala assim, você é o vereador dos presos, você é o vereador que coloca os presos para trabalhar, né, esse reconhecimento, né, por mais que seja uma forma, eu digo assim, que não é um nome, eu falo meio chulo assim, mas é um reconhecimento, entendeu? A pessoa entende que você está fazendo algo de bom. Quando você vai numa escola, quando você trabalha em prol de alguém, você deixa alguma coisa, esse é o legado. Eu não quero assim, eu não vejo muito questão de reconhecimento. Reconhecimento, eu acho que a gente fica, esse negócio de reconhecimento para os outros, a gente tem que se reconhecer, né, e fazer o bom para as pessoas. Nós estamos aqui para fazer o bem, né, e fazer o melhor. Né? Os erros a gente erra todo dia, a gente volta e conserta e tenta melhorar para todo mundo. E o que você vê assim que te motiva a continuar servindo a população? O que me motiva, eu vou falar um negócio pode ser até bem estranho. Eu olho assim para Deus assim e falo, Deus, o Senhor me deu o braço, uma inteligência, me deu a oportunidade, né? Eu vim lá de Cerejeira, da época eu vim de Mato Grosso ali, eu vim pequeno, cheguei em Cerejeira, as maiores dificuldades que teve naquela região, nós passamos por ali, né? Eu vim para uma cidade de Vilhena, né? Não sabia nem o que eu ia ser aqui, hoje eu sou vereador da cidade de Vilhena, né? Tenho uma responsabilidade muito grande com esse sistema prisional, que é tentar mudar um ser humano, mudar uma pessoa, né? Então eu olho assim e falo, eu sou muito grato a Deus, porque Deus me deu tudo o que eu preciso, eu tenho tudo. Eu tenho uma visão boa, tenho uma audição boa, tenho um corpo bom, eu tenho condições de ir em qualquer lugar, entendeu? Então eu sou muito grato por isso. As outras coisas acontecem porque a gente é uma ferramenta utilizada na mão dele, né? A gente é uma ferramenta para fazer as coisas para ele, porque não é a vontade da gente, né? Eu falo assim, muitas vezes eu faço um plano na minha vida, dentro do ano, eu falo assim, eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Chego no final do ano, eu olho assim, rapaz, eu não fiz nem 2% daquilo que eu fiz, e as outras coisas aconteceram até melhor, muitas vezes, do que aquilo que eu tinha planejado, né? Muitas coisas aconteceram melhor do que aquilo. Então, eu sou assim, eu sou meio dinâmico na vida, eu deixo a vida ir acontecendo, eu vou buscando, as coisas vão acontecendo e eu vou buscando ler. Né? Igual eu falei ali, eu achei que eu ia virar vereador, ia ficar mais tranquilo na minha vida, ia ter pouca coisa, ia poder trabalhar menos, e eu tô sofrendo. É só os assessores que não trabalham, né? Os assessores trabalham pouco, né? Assessor sofre, vai. Assessor na minha mão sofre, tá? Assessor minha equipe, graças a Deus, eles trabalham e trabalham muito, tá? Eu fico pegando no pé da Cris lá, chego lá e falo, fazer você trabalhar aí, já que você não faz nada aqui. Pra me acompanhar, eu falo pra você, tem que ter ânimo, tá? Porque eu não paro, é sábado, domingo, e eu falo, galera, eu preciso de vocês, aqui é política. Eu falo pra eles, se vocês quiserem vender mercadoria, vai pro mercado. Se vocês quiserem vender remédio, vai pra farmácia. Se vocês quiserem vender pão, vai pra padaria. Aqui você está na Câmara Municipal e vocês estão servindo ao povo. E o povo precisa de muita coisa. A gente não vai conseguir fazer tudo? Não vai. Mas vamos lá dar atenção. Vamos lá ver o que a gente pode fazer. E a gente já vê aqui no momento, né, como esse ano é um ano eleitoral, já tem vários vereadores se posicionando em talvez pré-candidaturas a outros cargos. O Silvano pensa em alguma coisa aí ou não? Nesse ano não, né? Porque eu tenho um compromisso com o deputado Edevaldo mesmo, né? Eu falei com ele
Ele é um cara que me ajudou em todo o tempo, e se eu tenho muito questão de palavra. Se eu falar algo, eu vou até um certo ponto, né, onde pode cumprir e ajudar. E o Edevaldo tem me ajudado muito, né, principalmente para manter esse projeto, para ajudar em outras áreas, na área da agricultura. Mas se me der a oportunidade, eu falo para vocês, se me der a oportunidade, hoje eu conseguir colocar a quantidade de logística de apenado na rua trabalhar e deixar eu fazer essa Vilhena virar melhor do que Lucas do Rio Verde 2 anos, eu sou um nome preparado para ser prefeito de Vilhena, eu sou um nome preparado para ser um deputado estadual, eu sou um nome preparado para virar governador do estado de Rondônia, e se deixar eu vir até presidente desse país. Mas o que acontece? Eu digo assim, a gente tem capacidade para isso, né? Mas aí a população tem que entender isso aí, a população tem que ver isso em nós, né? Eu digo assim, preparado a gente tá, a gente tem projeto, tem modelo, tem coisas que pode avançar muito nesse país. Mas nesse momento agora, nesse ano político, não. Esse ano político eu vou manter esse mandato meu até o final, né? Os 4 anos, como eu falei para meus colegas, eu vou cumprir ele. Depois eu irei vir talvez uma reeleição, ou então vir um nome a candidato a prefeito de Vilhena, se o meu nome estiver bom, né? Correndo na cidade, né? Pelo trabalho que a gente faz. Aí eu pretendo... Mas eu pretendo sempre na carreira subir, né? Eu falo para você, o limite é o céu. Bacana. E na vida pessoal, quem que é o Silvano quando ele não tá no presídio, quando ele não tá na Câmara? Rapaz, eu acho difícil você achar esse Silvano, tá? Eu tô procurando ele também, tá? Eu tô procurando ele. Que eu falo para você, igual eu falei pra você, hoje a gente tem essa ferramenta aqui, né, que as pessoas têm um acesso muito rápido com a gente aí, né, em todas as áreas aí, né, e tento atender no máximo possível, né, quando eu tô pra linha, eu volto lá 10 horas, 8 horas da noite da linha, quando eu tô vindo de lá pra cá, né, aí eu tenho as mensagens, eu tento responder, mas a gente tenta ser uma pessoa normal, né, no dia a dia, tenta andar na cidade, viver a vida, ter o lazer, né, buscar isso aí, mas está tudo atrelada, né, hoje. Então eu sei da minha responsabilidade, meu compromisso, e eu acho que o Silvano é feliz dessa forma, tá? Eu acho que o Silvano não precisa mudar o Silvano fora disso aí. O Silvano é feliz dessa forma, trabalhando do jeito que ele está fazendo hoje. Então o Silvano está completo aí mesmo nessa atuação. Então você consegue conciliar, né? Vai numa área rural ali, come um franguinho caipira, um churrasquinho. Eu acho que eu me divirto mais lá, pessoal. Lá eu acho que eu vivo mais. Eu falo pra você, a oportunidade que o vereador que me deu hoje como vereador, hoje, pra mim andar, né, as condições que eu tenho, eu acho que seria uma hipocrisia minha eu reclamar, né? Eu me sinto até muito constrangido muitas vezes quando eu chego na casa de um cidadão lá do sitiante lá, ele quer me tratar muito bem, e sendo que eu sou empregado dele, ele que é meu patrão, né? E eu vejo as dificuldades dele, ele quer me agradar, fazer um frango caipira, quer ali conversar comigo, acha-me importante. Eu falo, homem, eu não sou tão importante não, eu sou apenas num cargo, né, que eu posso representar vocês aí, e eu tô aqui para servir vocês, né? Então eu não tenho esse ego muito, eu gosto muito de viver essa simplicidade, entendeu? Então eu não me sinto tão importante. Mesmo que eu virar prefeito, mesmo que eu virar deputado, eu quero fazer essa parte. Eu gosto muito, igual eu falo para vocês aqui, eu gosto muito de trabalhar. Eu falo para meus colegas, nós temos quase 130 policiais penais aqui de Vilhena, e eu fui um dos que abraçou esse projeto aí, e eu me sinto muito bem dentro do sistema prisional, dentro dos apenados ali, trabalhando com eles. Muitas pessoas falam, você é louco, você está entre meio 15, 20 apenados conversando, essa harmonia que você tem com eles aí, mas eu me sinto bem dessa forma, entendeu? Eu me sentia ruim quando eu trabalhava da outra forma, que o presídio era rebelião, era crime, era uma situação, e a gente não tendo nada para fazer, né, sentido ali algemado também junto com essa situação. Você que veio do sistema prisional desse primeiro que você, quando chegou, que era rebelião, era gente perigosa, era bandido. Se um dia você chegar em Brasília, você já está familiarizado. Rapaz, eu vou falar um negócio para você, não familiarizado dessa forma, né? Esse familiarizado aí... eles não vão presos. Né? Esse familiarizado aí pode acontecer o seguinte, que alguns que vier para o sistema prisional, né, igual eu vejo algumas, a bancada a bancada da bala lá, né, que se fala, né, a gente trabalhar para que essas pessoas paguem, né, e também venha para o sistema prisional sentir, né, porque eu acho que o sistema prisional se gasta muito e tem muito pouco,
né, e ele não tem a efetividade que ele deveria ser. Mas, né, chegando em Brasília, eu acho que tem muitas pessoas que podem servir o sistema prisional aí, pode ajudar muito o município, né? Se Deus quiser, algum dia nós tiver um governo que tenha uma responsabilidade e traga essas pessoas, né, para pagar o custo que eles estão, o dano que estão dando para o nosso país, né? Porque eu falo para você, o maior criminoso, né? O maior criminoso é um político que vai lá, tira o dinheiro da saúde, tira da educação. Esse cara, ele mata muitas pessoas, né? A aposentadoria dos velhinhos. Aposentadoria e uma situação complicada, né? Eu falo pra você, o cara deixa de tratar uma pessoa com câncer, deixa de tratar uma criança e essa criança morre no leito ali, na fila, né, de espera ali. Então eu falo, os maiores criminosos estão nessas pessoas aí, né? Que a pessoa tá pagando imposto para receber isso aqui e ele tá tirando essa pessoa. E um assunto polêmico aí, né? Já que você tá aqui e falou que podia perguntar tudo. A gente ouviu falar aí que o Estado ele tá querendo trazer o presídio para dentro da cidade aqui. Quais são as informações que você tem sobre isso? Assim, nós já temos 3 unidades hoje dentro do município, né? Nós temos o centro socioeducativo, que é a Casa da Cidadania, nós temos a Casa de Detenção, aí nós temos o presídio feminino, mais junto o semiaberto, né? Que são os regimes de pena aí. E nós temos 3 regimes dentro do nosso país, que é a provisória, né, que é o preso que não foi condenado ainda. Nós temos o fechado, que é o presídio Cone Sul lá em cima. E nós temos o semiaberto, que é a pessoa que depois que cumpriu esses 2 regimes, ele vem para uma progressão de pena. A pena ela é dividida dessa forma. E eu sabendo, né, fiquei sabendo da notícia, como eu trabalho dentro do sistema prisional, todas essas notícias a gente sabe, né? Não é oficial ainda, espero que não seja. E se for oficial, a gente vai tentar travar de qualquer forma. Hoje eu tenho o poder para isso, né? Como representante do povo. O povo me deu essa autonomia, essa prerrogativa para defender eles. Então eu estou acompanhando de perto, né? Eles estão querendo trazer a casa de detenção, que está lá nos fundos da Major Amarante, na antiga delegacia lá, trazer aqueles apenados lá, né? Que ainda estão para ser condenado. Né, nós temos preso ali de faccionado, nós temos preso ali, né, com homicídio, nós temos preso ali que responde... É um provisório que chama ali, né? É o provisório. Aí nós temos preso ali que ainda vai ser condenado por crime sexual, né? Nós temos todos os tipos de pessoas lá. E o que estão querendo fazer? Estão querendo trazer essa unidade para a unidade do semiaberto ali. Só que no semiaberto nós temos a lei no estado hoje que proíbe, né, qualquer presídio, a 300 metros de qualquer instituição de ensino. E o semiaberto é onde? Aqui, eu digo aqui no bairro... É Nova Vilhena ali, né? Nova Vilhena, mas aqui próximo Lavaranda, ou próximo à prefeitura. Tá. Albergue, que eles Isso, chamam albergue. ali. Só que ali nós temos o presídio feminino e o semiaberto. É que eu lembro que o pessoal chamava de albergue lá. E o pessoal tá querendo trazer esses presos da casa de detenção, do provisório, para essa localidade. Sendo que nós fizemos um presídio há pouco tempo ali nesse lugar ali, e o presídio ele não tem a estrutura que dá garantia para a população, né? E uma maior problemática é que nós temos criança, né, estudando, né, no SENAC ali, no SESI e no CCC, do lado do presídio. Criança, porque o apenado ou a pessoa mal intencionada, ela vai fazer o quê? Ela vai aproveitar o melhor momento que tiver esse volume de pessoa para ele pular, para ele correr, para ele perder fuga ou para uma tentativa vamos dizer assim, eles tiveram uma tentativa lá para eles buscar alguém, rebelião, qualquer situação. Fuga, né? E aí, o que acontece? Nós temos que fazer a nossa defesa primeiro, né, da nossa pessoa, defender também a vida deles e de terceiro, né? Mas numa troca de tiro ou numa situação, a gente não tem como fazer. Primeiro, a gente tem que defender a própria vida, né? Depois, a gente pensar em terceiro. E nessa situação aí, o presídio tá vindo para ali. E esses presos que estão na casa de detenção aqui, eles são de alta periculosidade. A gente não sabe, porque estão chegando agora no sistema prisional, né? Então não pode trazer por meio dessas crianças. Não pode. E a gente sabe qual é a alegação do Estado, é a falta de efetivo, né? A falta de efetivo se resolve de que forma? Faça concurso, né? Eu quero que o Estado me prove uma motivação, outra motivação que não seja essa, né?
O problema é que eles estão querendo mudar um presídio e eu sou policial penal e sou vereador. Hoje, eu tenho conhecimento e eu tenho voz hoje para defender a nossa sociedade, a nossa população e defender as crianças. E eu vou fazer isso aí, né, com todo o esforço e com todo o aparato que eu puder buscar, eu irei buscar. Eu vou acionar o Ministério Público, eu vou acionar a Justiça para que não aconteça isso aí, né? Eu espero que o Estado, né, ele tenha essa observação, né, observa essa situação aí, que não traga esses apenados ali para o meio próximo das crianças ali. É a parte que mais me preocupa e também desvalorizando toda a população que mora ali, né? Porque ninguém quer morar perto de um presídio. Sim. Né? Nós temos vários relatos ali, mesmo sendo o semiaberto, troca de tiro, morte ali na frente, né? Teve várias situações, não é uma não, tá? Se fosse uma isolada, a gente fala assim, aconteceu uma. A todo tempo ali tem situações acontecendo de facções brigando, troca de tiro, né? Como é que uma pessoa vai... Esse dia, até o professor estava me explicando esse dia lá, que teve no ano passado, teve uma criança que presenciou isso aí, ela pulou para dentro do quintal da senhora lá. Ela tá traumatizada até hoje. Imagina. Na hora ali, troca de tiro, todo mundo correndo, a criança ficou no meio dessa situação. Então, eu vou defender Vilhena, e eu estou aqui para ajudar o sistema prisional, para ajudar o governo do estado de Rondônia, mas algumas ações que não for a favor da população, eu estou contra, e vou defender essa parte aí. Eu acho que o mandato da gente está aí, é para isso aí. E é bom a população saber também para dar o apoio, né? Porque às vezes acaba sabendo de uma outra maneira, né? Às vezes o governo vai apresentar isso como uma situação boa e pode colocar a população a favor, né, da medida. Então é bom informar para as pessoas saberem de fato o que está acontecendo. Mas até então não é nada concreto, né? Não, eu pedi explicação, já estou fazendo colhendo algumas assinaturas, abaixo assinado lá, né? Em torno da comunidade, das escolas ali, com os pais. Né, eu já estou me preparando, já estou me municiando, né, para essa parte. Já vou levar o Ministério Público, porque o Ministério Público é o detentor dessa ação, né? Mas eu sou representatividade dessa parte aí, né? Então já estamos buscando, pedindo informação, porque lá dentro nós já sabemos o que está acontecendo, as reformas, né, as melhorias para isso. Entendi. Então eu estou lá dentro, eu estou sabendo. Então, a partir de que o ato que o governo faz, ele tem que provar esse ato para quem está fazendo, né? Se eles mudar a intenção, para mim tá tudo certo, tá tudo bem, aí eu vou lá elogiar eles, vou parabenizar eles para que, né, que eles evitaram um dano maior para o nosso município e para a nossa população. E quais os planos agora daqui para frente ainda como vereador nesses últimos anos? Mas o plano aqui é trabalhar igual eu falo para vocês, trabalhar na pegada que eu já tô, né, continuar, porque daqui para frente não tem como andar mais ou avançar mais, né, se eu fizer isso aí, acho que vai acabar os dias do mês, os dias da semana, eu não vou saber nem que dia mais estarei, mais em que ponto eu estarei, né? Mas avançar com esse projeto, né? Eu estou tentando avançar com esse projeto dentro do estado de Rondônia. Também tem alguns estados hoje, o Acre, outros estados já veio sondar esse projeto, dar uma analisada nele, né? Então, meu plano é esse aí. Hoje eu saio concretizado do meu projeto quando eu vejo esse projeto acontecendo no estado de Rondônia todo. Então, eu sei que ele vai dar muitos frutos e vai ajudar todo mundo. Então, é trabalhar e o que surgir daqui para frente, né, a população nos aprovar e, vamos dizer assim, vou colocar meu nome a prefeito. Se a população achar que é viável, que eu fiz um bom trabalho e que isso é relevante para a população, eu estou aí para ser, como dizer assim, avaliado. Vamos fugir um pouco agora aqui de cidade e estado. O que você está achando da política nacional? Você acha que esse governo aí se reelege? Nosso presidente? O que você acha que pode acontecer daqui para frente com esses escândalos do STF? Rapaz, pode surgir outro nome aí? O que você tem analisado nisso? Nomes tem, né? Nome bom tem, mas eu desconfio muito das nossas instituições hoje, né? As instituições, até que me prove o contrário, eu desconfio muito dessas instituições. E eu vejo que nosso mundo está tomando uma proporção diferente, né? Política nacional, mas envolve lá o mundo, porque a gente exporta e importa as coisas, né? E eu vejo que o mundo está dando uma mudada, né? Chegou num ciclo que isso é insustentável, né? Já não dá como sustentar hoje. Nós vemos um presidente hoje defendendo, né, uma facção que não pode, porque, né, a gente vê a atrocidade. Até esse tempo atrás aqui em Vilhena teve uma mulher, né, que foi cortada e deixada no mato ali, né? Filmado para outros criminosos lá ver, né? A atrocidade é muito grande, né? E isso ele se estende a fora do país também. E nós vemos uma política nossa hoje, veio de aceitar,
né, concordar, né, que torne essas facções, né, como organizações criminosas, né, terrorista no nível de coisa, para que possa frear. A gente vê com os caras com preocupação, né? Preocupação por quê? Se tem preocupação, quem tem preocupação, eu não tenho preocupação com isso aí. Quem tem preocupação com isso aí é porque alguma coisa deve, né? Então eu vejo que há uma luzinha no fim do túnel, ainda depois que o presidente americano entrou aí, tá fazendo essa revolução. Eu acho que o Brasil hoje, ele tá pautado e tá preocupado com isso aí, porque se as políticas daqui, ela não tiver uma transparência, eu acho que os governos de fora irão entrar e não irão reconhecer o governo, né? Igual foi feito aí. Eu acredito que é o seguinte, tem nome bom aí, para melhorar pelo menos um pouco tem. Sim. Tá? Eu acho que hoje nós estamos vivendo, igual ele falou ali, o INSS, Correio, Banco Master. Aqui Vilhena já foi 6 milhões, né? 6 milhões de Vilhena. Não só Banco isso, Master, né? A gente vê hoje as instituições sem cumprir os seus papéis, né? A Câmara não consegue legislar, o Judiciário legislando, que não era para fazer, então tá tudo invertido hoje, né? Não tá funcionando como deveria funcionar, né? Um sistema democrático, né? Eu acho que hoje nós precisamos entregar algo para a população, né? Mas não precisamos de tanto cacique, né? Eu digo que tem muito cacique hoje, seja no judiciário, legislativo ou no executivo, né? Cada um ultrapassando, querendo romper o outro, né? Eu acho que as instituições, ela foi criada certa, mas elas precisam funcionar de verdade mesmo, certo? No seu lugar, no seu devido lugar, né? Nas suas competências, né, com a população. Hoje a gente vê extrapolando. Qualquer coisa, hoje você fica difícil de trabalhar. Qualquer coisa que você vai trabalhar hoje, uma pessoa vai lá, entra no Ministério Público, ou entra numa situação, já te trava você, não deixa você trabalhar. E isso reflete na sociedade aí. É isso aí. Agora é sua chance de deixar uma mensagem para a população de Vilhena aí, pra gente encerrar, que já foi mais de 1h30 aí, né, Lucas? Olha, eu quero aqui agradecer vocês, tá? Eu quero agradecer a população de Vilhena. Deixar minha mensagem para a população de Vilhena. A gente está trabalhando, está buscando o melhor. Sabemos que precisamos melhorar muito dentro de Vilhena. Sabemos que Vilhena tem muita coisa, né, que precisa ser resolvida. A questão da saúde. A saúde melhorou muito, mas precisa resolver muito. A educação melhorou muito, mas precisa ser resolvido muita coisa. Nós fizemos em 3 anos aí praticamente quase 40 quilômetros de asfalto, né, dinheiro, recurso próprio do município. Alguns bairros, né, que nunca... Faz tempo que não tinha asfalto, recapeamento de algumas vias, melhoramento da iluminação, né, qualidade no ensino, né, nós passou para ser selo ouro agora, né, em Vilhena, né, conseguimos economizar praticamente quase 100 milhões, hoje está no caixa da prefeitura, né, então eu vejo assim, a política de Vilhena, ela está trabalhando certo, né, agradecer aqui o nosso prefeito Flori, né, ele tem feito um trabalho, tem acompanhado, é um cara muito competente, tá, um cara muito competente nessa parte aí, tá de parabéns. Gostaria que ele fosse o governo do estado de Rondônia, que ajudaria muito o nosso estado de Rondônia, né? Mas cabe à população escolher, né, ele. Então, o que eu tenho que falar é agradecer, né? Agradecer à população por ter me recebido, a toda a população, aos meus colegas policiais penais, né? A todas as pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais aí, os que elogiam, os que criticam, né? Deixa lá uma crítica, mais uma crítica construtiva, e é isso aí, né? Se daqui 4 anos a população me aprovar de novo, estarei novamente colocando o meu nome. E eu, igual eu falei pra vocês, eu gosto do que eu estou fazendo. E graças a Deus, sou muito grato por isso aí. Então, agradecer vocês aqui pelo espaço aqui. E sempre que quiser, estou à disposição. É isso aí. Obrigado. É um prazer receber você aqui. E dá para voltar mais vezes, né? Vamos esperar mudar alguma coisa. E a gente chama de novo para ver o que aconteceu aí no cenário político rondoniense, né? É isso aí, pessoal. Fechou? Valeu, obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Obrigado ao Silvano pelo tempo cedido a nós. Custou caro esse tempo aqui. Brincadeira. Mas é isso aí. Até a próxima semana, até mais um Jumpcast. Valeu. Valeu.